Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Elizabeth II tornou-se rainha aos 25 anos de idade em 1952, após a morte do pai, o rei George VI, e foi coroada no ano seguinte. Na época, o primeiro-ministro era Winston Churchill. Ao longo de seu reinado, ela conheceu mais de 15 premiers. E embora fosse oficialmente chefe de Estado, a monarca teve um papel fundamental, formal e cerimonial, pois ela era neutra em assuntos políticos e testemunhou diversos eventos históricos, como por exemplo a desintegração do Império Britânico, além das mudanças sociais no pós-guerra e a Guerra Fria. Em 97, a relação dela se estremeceu com os britânicos após a morte da princesa Diana, a ex-mulher de Charles. A grande crítica à personalidade dela seria a forma fria e distante como ela observou o fato. Mas para eu te contar um pouco sobre essa história e principalmente sobre as versões da morte da Rainha Elizabeth, eu preciso, maninhos maninhas, que tu ativa o sininho de todas as notificações, deixa teu like e compartilha esse vídeo com um amigo. A saúde da monarca foi motivo crescente de preocupação desde outubro do ano passado. Isso porque tinha sido revelado que ela passou uma noite inteira hospitalizada para ser submetida a alguns exames médicos que nunca foram muito detalhados. O fato é que desde então ela reduziu consideravelmente a agenda. A própria idade pode fazer isso, né? Mas um problema de saúde mais grave também. E as aparições em público dela foram cada vez mais raras e nítidas. Ela foi observada caminhando com dificuldade com o auxílio de uma bengala. Até o momento existem duas causas prováveis para a morte da rainha. Uma delas é a primeira que circulou logo após a partida. E como a própria rainha já estava em estado muito avançado e ela já tinha artrose, antes da partida dela foi dito por uma fonte do palácio à agência Reuters que existia a possibilidade dela ter sofrido uma queda. Nessa queda, ela teria batido a cabeça e ficado em estado grave, o que explicaria a família ter sido avisada algumas horas antes da partida dela. Seria um tipo de acidente doméstico relativamente rotineiro e comum na vida de pessoas acima de 80 anos de idade. Mas a outra é a versão mais oficial e provável da sua morte por conta de uma pequena dica dada na carta que anunciou a partida da Rainha Elizabeth, que seria morreu pacificamente. Com base nessa causa dada, a gente pode voltar um pouquinho no tempo e ir para a época do ano passado, quando o Duque Felipe morreu, que um mês depois se soube que essa questão de morreu pacificamente foi dada por conta da morte natural causada pela idade avançada dele. Essa pode ser a versão mais plausível da sua partida, mas não exclui a questão da queda. Com a morte da rainha foi colocada em prática uma operação chamada London Bridge, que segue o seguinte protocolo. Quando a morte é constatada, o primeiro-ministro, nesse caso atualmente a Premier Liz Truss, ela foi recém-possada, né? É alertada com a seguinte frase: a ponte de Londres caiu, fazendo uma referência à rainha no caso. É colocado um aviso nos portões da residência oficial, que no caso seria o Palácio de Buckingham, e logo em seguida o mesmo texto é publicado em sites da família real, contas das redes sociais. Depois, o plano, a data da morte é chamada de dia D, e os dias que se sucedem são chamados de dia D+1, D+2 e assim por diante. Lembrando que o hino da Inglaterra também vai mudar por conta da morte dela, visto que tá lá God Save the Queen, Deus salve a rainha. Agora vai voltar o que era antes dela, que seria quando o pai dela estava vivo, que seria God Save the King, Deus salve o rei.